Você consegue imaginar a cena do próprio Fernando Diniz pegando o telefone pessoal, discando um número internacional e ligando diretamente para o camisa 9 dos sonhos do Vasco para convencê-lo a vestir a nossa camisa? Pois é, torcedor, isso aconteceu e mostra que o planejamento para 2026 começou muito mais agressivo do que a gente imaginava, com o treinador assumindo a responsabilidade de trazer reforços de peso para São Januário. Mas existe um obstáculo milionário de quase 40 milhões de reais que a diretoria vai precisar driblar nos próximos dias. Mas antes de eu te contar todos os detalhes dessa conversa exclusiva e o desfecho da situação do Vitor Cuesta, já chega deixando aquele like na confiança, porque isso fortalece demais o nosso trabalho aqui no YouTube. E se você caiu de paraquedas aqui agora, não perde tempo. Clica em inscrever-se e ativa o sininho das notificações. O mercado da bola tá pegando fogo e você precisa estar colado aqui no radar do Vasco para não perder nada. Vamos para a informação. Torcedor, o assunto principal nos bastidores de São Januário é um só: a busca incansável por um centroavante titular. Aquele homem-gol que chegue para resolver. E o nome da vez, o plano A da diretoria e da comissão técnica, é o atacante Brenner. A gente sabe que especulação tem aos montes nessa época do ano, mas a notícia que trago hoje muda o patamar da conversa. Segundo a apuração do jornalista Valentim Furlan, a negociação saiu da frieza dos e-mails entre empresários e foi para o calor do contato pessoal. Na última segunda-feira, dia 5, Fernando Diniz decidiu agir por conta própria. O nosso treinador fez uma ligação direta para o Brenner. Ele não mandou recado, ele ligou. Diniz apresentou todo o projeto do Vasco para a temporada de 2026, detalhou como o time vai jogar e, principalmente, explicou como o Brenner seria a peça fundamental desse xadrez. Essa atitude do Diniz é muito importante porque mostra para o atleta o quanto ele é desejado. Não é apenas uma proposta financeira, é um convite para ser protagonista de um gigante. E a resposta do outro lado da linha foi a melhor possível. O Brenner está aberto à ideia. Nos bastidores, a informação é que o jogador viu com ótimos olhos a possibilidade de voltar ao Brasil e defender o Vasco. Ele gostou do que ouviu do Diniz e entende que o Vasco pode ser a vitrine perfeita para ele retomar o auge do seu futebol. O Brenner pertence à Udinese, da Itália. A princípio, ele não está nos planos prioritários do clube italiano para o restante da temporada europeia, o que teoricamente facilitaria a saída. No segundo semestre de 2025, ele teve emprestado ao FC Cincinnati, nos Estados Unidos, onde já tinha jogado muito bem e novamente se destacou. Então, tecnicamente, ele está pronto, com ritmo e com vontade. Porém, nem tudo é simples quando se trata de transferências internacionais. Apesar do sim verbal do jogador ao projeto, o Vasco tem um problema duro para resolver com a Udinese. Os italianos sabem que o Brenner é jovem e tem mercado. Por isso, a pedida inicial deles é alta. A Udinese quer cerca de 6 milhões de euros para negociar o atacante em definitivo. Se a gente converter isso para nossa moeda na cotação atual, estamos falando de uma operação de 37 milhões de reais. É um valor muito pesado para os cofres do clube neste momento. O Vasco, por sua vez, mantém os pés no chão e tenta costurar um acordo por empréstimo, talvez com uma obrigação de compra baseada em metas, mas sem desembolsar essa fortuna à vista. A queda de braço está posta. De um lado, a Udinese querendo vender, do outro, o Vasco querendo emprestar, e no meio, a vontade do jogador e a influência do Fernando Diniz. E por que o Diniz faz tanta questão especificamente do Brenner? Por que não outro nome? A resposta está na química que esses dois já mostraram ter. Eles trabalharam juntos no São Paulo e os números dessa parceria são assustadores de tão bons. Sob o comando do Diniz, o Brenner viveu a fase mais artilheira da carreira. Foram 73 jogos pelo tricolor paulista, sendo 50 deles com o Diniz na beira do campo. Nesse período, o Brenner marcou 26 gols e deu 4 assistências. O Diniz gosta de um atacante que não fique apenas parado entre os zagueiros. Ele quer o camisa 9 que sai da área, que tabela, que abre espaço e que tenha raciocínio rápido para o jogo apoiado. O Brenner é exatamente esse perfil. Ele entende o dinizismo. Ele sabe que a bola vai chegar redonda se ele fizer o movimento certo. Por isso, a comissão técnica insiste tanto nesse nome. É um jogador que chegaria sem precisar de meses de adaptação ao estilo de jogo, porque ele já fala a língua do treinador. Agora, enquanto o ataque busca esse nome de peso, a defesa também tem novidades importantes. Para montar um time campeão, a gente precisa de equilíbrio. E a diretoria agiu rápido para garantir a manutenção de uma peça-chave do sistema defensivo. O zagueiro Vitor Cuesta permanece no Vasco para a temporada de 2026. Havia uma certa dúvida na torcida sobre o futuro dele, se ele ficaria ou não, mas o martelo foi batido.
O Vasco renovou o empréstimo do Cuesta junto ao Galatasaray da Turquia por mais um ano. O custo final dessa operação para manter o zagueiro em São Januário girou em torno de 1,5 milhão de euros. A permanência do Cuesta é estratégica. Primeiro, pela liderança e experiência que ele traz ao vestiário. Segundo, e mais importante, pela característica técnica. O Cuesta é um zagueiro canhoto que tem uma saída de bola muito qualificada. No esquema do Fernando Diniz, onde o jogo começa a ser construído lá atrás, muitas vezes com o goleiro e os zagueiros, ter um defensor que sabe passar a bola, que acha passes verticais e que não tem medo de jogar é essencial. Perder o Cuesta significaria ter que ir ao mercado buscar um zagueiro com as mesmas características, o que custaria muito mais caro e traria o risco da adaptação. Então a diretoria optou pela segurança e pela continuidade. Olhando para o cenário geral, o Vasco está se movimentando com inteligência. A gente vê claramente um padrão nas contratações e renovações. Jogadores que se encaixam no modelo de jogo do treinador. Não estão trazendo nomes aleatórios apenas pelo marketing. O Brenner é um pedido do treinador. O Cuesta fica porque serve ao sistema do treinador. Isso nos dá esperança de um time muito mais organizado e competitivo para 2026. A ligação do Diniz para o Brenner é a prova de que todos estão engajados, do treinador à diretoria, para montar um time forte. Agora, resta saber se a diretoria vai conseguir convencer os italianos a aceitarem o modelo de negócio por empréstimo ou se farão um esforço financeiro maior para comprar o passe do jogador, apostando que ele dará retorno técnico e financeiro no futuro. A janela de transferências é isso: paciência, estratégia e oportunidade. O Vasco já tem o sim do jogador, já tem o projeto aprovado pelo atleta, agora falta o acordo entre clubes. E sobre o Cuesta, a defesa começa o ano com entrosamento, o que é meio caminho andado para evitar aqueles erros bobos de início de temporada. Mas agora eu quero saber a sua opinião, torcedor vascaíno, porque aqui no canal a sua voz é a que manda. Você achou dessa atitude do Fernando Diniz de ligar pessoalmente para o Brenner? Você acha que isso faz a diferença na hora de contratar? E sobre os valores, o Vasco deve fazer uma loucura e pagar os 37 milhões pelo Brenner ou deve manter a postura firme pelo empréstimo? E a renovação do Cuesta, você aprova ou achava que era hora de mudar? Deixa o seu comentário aqui embaixo, eu quero ler o que a massa vascaína está pensando sobre esse planejamento. Vamos debater com respeito e paixão pelo nosso gigante. Não esquece de deixar o like no vídeo se você gostou dessa atualização completa e compartilhe esse link no grupo da família e dos amigos vascaínos. Vamos fazer essa notícia chegar em todo mundo. Eu vou ficando por aqui, mas a qualquer momento eu volto com mais notícias quentinhas no radar do Vasco. Um grande abraço e saudações vascaínas!